Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagelo TV na área. Vídeo de hoje recheado de notícias, uma reviravolta aí em relação à multa do Jorge Jesus, que era aí de quase 70 milhões, agora ela está em 12 milhões e ela é muito mais palpável para a diretoria rubro-negra, que tem uma reunião já aí agendada para tentar a contratação do Jorge Jesus novamente. Em relação ao Vitor Pereira, tem jornal turco cravando que o próximo técnico será ele. Em relação aí ao Thiago Maia, coluna do Flamengo, disse que o Flamengo vai exercer aí a compra do jogador. Hugo Moura e também o João Lucas, eles estão voltando para o Flamengo. Será que dá para aproveitar algum dos dois jogadores? Em relação ao Talisca, realmente pode esquecer do jogador, porque o Al Nassr acertou o salário aí que estava atrasado com o atleta. Em relação ao Vojvoda, Gustavo Henrique, o jornalista, disse que o Flamengo fez uma consulta ao técnico aí do Fortaleza. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá vocês acompanham aí a Bundesliga ao vivo e gratuitamente. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Vamos lá, nação rubro-negra, falando sobre técnicos. Vou falar hoje sobre o Jorge Jesus e também sobre o Vitor Pereira. O Jorge Jesus, que teve uma notícia aí que realmente foi uma reviravolta em relação à multa do técnico, né? O jornalista Fred Soares revelou que atualmente a multa do técnico Jorge Jesus, que era de 10 milhões de euros, passou agora para 2 milhões de euros, que dá em torno aí de 12 milhões de reais, uma multa muito mais palpável para o time do Flamengo do que aquela de 65 milhões de reais, que era totalmente indiscutível na diretoria rubro-negra. E aí, diante dessa informação do jornalista, o Jorge Jesus só não vai vir se não quiser, né? Porque essa multa dá realmente para o Flamengo pagar, mas vai mesmo dar vontade do técnico. Os torcedores aí, diante dessa informação, ficaram muito mais empolgados. Jorge Jesus já conhece o elenco do Flamengo, pediu aí vários jogadores que estão atualmente no time rubro-negro, e aí só dependerá dele depois dessa reunião, né? O Marcos Braz vai hoje lá para Portugal, segundo o jornalista Tiago Osmar, e a primeira reunião que ele vai ter vai ser realmente com os representantes e talvez até mesmo com o Jorge Jesus para sondar, saber se realmente é da vontade dele vir para o Flamengo ou não. Porque, segundo o jornalista Gabriel Reis, o Arsenal também está de olho aí no Jorge Jesus, está sondando a situação dele e vê com bons olhos a chegada do técnico. E aí, se a gente for botar na balança, né? Arsenal, que é um time inglês, que é lá da Europa, que já é a região europeia onde que o Jorge Jesus mora, e o Flamengo, aí realmente, se o Jorge Jesus quiser vir, é porque realmente ele está com gana e está com vontade, né? Vamos aguardar as próximas notícias, porque, segundo o jornal turco Canspor, o próximo técnico do Flamengo foi cravado por esse jornal, que será o Vitor Pereira, que está mal das pernas lá na Turquia, e a multa dele também não é uma multa que espante tanto a diretoria do Flamengo, né? A multa é de em torno aí de 500 mil euros, e aí uma multa de 500 mil euros realmente fica bem mais palpável, né? É um técnico aí que já tem em torno de 7 títulos no currículo, mas para mim eu enxergo o problema em relação ao Flamengo é porque ele não conhece a torcida do Flamengo, ele não sabe das pressões, né? O técnico às vezes chega aqui com um pensamento, mas a pressão é muito grande e o Jorge Jesus já conhece essa pressão da torcida rubro-negra. Então vamos aguardar, porque o Braz indo hoje lá para Portugal, a gente deve ter novidades aí bem fortes essa semana em relação ao próximo técnico rubro-negro, que a gente também não pode ficar moscando durante muito tempo, porque tem que haver aquele planejamento para quando chegar em janeiro já estar tudo alinhado com a diretoria, com o novo técnico, que tem que ter carta branca, senão não adianta. E nação rubro-negra, vamos continuar falando aí sobre o mercado da bola. Dessa vez a gente vai falar sobre a volta do João Lucas, também do Hugo Moura, né? Será que eles podem ser aproveitados pelo time do Flamengo? E a situação do Talisca, né? Que agora realmente esquece, né? Que ele estava querendo ali no time do Flamengo. O Al Nassr, que era o time que estava com mais de 2 meses de salário atrasado, quitou a dívida do Talisca, né? Eu até tinha dito que ele era muito difícil de poder vir para o time do Flamengo por causa do dinheiro que o Al Nassr pagou aí pro Evergrande. E foi um valor muito alto, né? Foi em torno de 6 milhões de euros, então com certeza o Al Nassr não ia dar mole na hora de perder o jogador. O jogador queria ser negociado por causa do salário atrasado, mas essa dívida, segundo o Globo, foi quitada. Então esqueçam aí o Talisca, ele não vai vir. E em relação ao João Lucas e também ao Hugo Moura, os dois estão voltando aí de empréstimo, né? O Hugo Moura já tinha voltado há um tempo, porque
O Abel Braga, que tinha pedido a contratação dele, foi demitido mesmo antes dele estrear. Então, ele já tinha sido devolvido, mas só poderia aí entrar na temporada de 2022. E aí o Flamengo vai analisar e vai ver se ele pode ser utilizado ou não. E um outro jogador é o João Lucas, rei do desarme aí do último Campeonato Brasileiro, né? Lateral direito, mas o Flamengo está aí empilhando laterais direitos e o Flamengo enxerga que o melhor mesmo é negociar o João Lucas e aguardar as propostas chegarem, né? O caso do Hugo Moura, o Flamengo ainda vai observar, porque realmente existe uma carência ali na primeira volância rubro-negra, e aí a gente vai ter que aguardar. Vocês aproveitariam aí um dos dois? Não aproveitariam? Coloca, por favor, nos comentários. Em relação ao Talisca, realmente esquece. E é isso, nação. E agora eu vou falar duas curtinhas para vocês, né? Uma é em relação a esse polêmico churrasco que teve a presença do Marcos Braz, junto com o Landim e outras figuras ali da diretoria do Flamengo. E a outra é sobre, oficialmente, agora está renovado, já está até no BID, agora o contrato do Diego Ribas e também do Diego Alves se juntando aí ao Felipe Luiz. Geração de 85, renovada até pelo menos o final do ano de 2022. Vamos começar falando aí sobre esse churrasco, né? O Flamengo não ganhou nada, absolutamente nada esse ano. O Landim se reelegeu e na data de ontem foi divulgado pelo jornalista Renan Moura que houve esse churrasco, tem até uma foto ali, houve um samba, churrasco, carne. Eu realmente não vejo motivo para comemoração, tá? Eu sei que o Landim se reelegeu, é do direito deles fazer um churrasco, mas poderia ser uma coisa mais discreta, né? A torcida ficou pé da vida em relação a isso, e eu queria saber a opinião de vocês, por favor. Coloque nos comentários o que você acha disso, se é uma bobeira o pessoal reclamar, ou se não é justo eles fazerem churrasco diante de tantos títulos jogados fora nesse ano de 2021. E a outra em relação a essa geração de 85, que agora foi oficializada, está no BID, estão renovados aí até o final do ano de 2022. Vocês renovariam com os três, não renovariam com nenhum, ou renovariam com um e não renovariam com os outros? Coloque nos comentários, por favor, com quem vocês renovariam e se a situação do churrasco aí deixa vocês irritados ou se vocês enxergam como uma coisa normal diante da vitória eleitoral lá nas urnas rubro-negras. E nação rubro-negra, continuando nesse mundo do mercado da bola, né? Vamos falar sobre a situação aí do Thiago Maia, que a coluna do Flamengo disse que o Flamengo vai exercer a compra do atleta aí parcelado, né? É isso que o Flamengo vai tentar fazer. E a outra é sobre o Vojvoda, que segundo o jornalista Gustavo Henrique, foi consultado pelo time do Flamengo, o técnico atual do Fortaleza, que tem uma multa de em torno de 6 milhões de reais. Vamos começar falando sobre o Thiago Maia, né? Saiu na coluna do Flamengo que o Flamengo pretende exercer, que vai exercer aí, essa compra do Thiago Maia, uma compra aí de em torno de 44 milhões de reais. Eu realmente até trouxe essa situação no vídeo de ontem, né? Se valeria a pena ou não. A maioria falou que não vale a pena, mas segundo a coluna do Flamengo, o Flamengo pretende parcelar aí em valores de 5 milhões de reais em várias vezes para tentar a compra do Thiago Maia em definitivo. O diretor enxerga que ele é um bom jogador, mas sinceramente, depois da contusão dele, da cirurgia, eu não achei que ele jogou um futebol legal para ser comprado, ainda mais para gastar esse dinheiro todo. Em relação ao Vojvoda, o jornalista Gustavo Henrique dando choque, né? Ele falou que o Flamengo fez uma consulta aí pro Fortaleza. E a multa dele, galera, o Fortaleza já falou que não vai dar mole não. Se quiser levar, vai ter que pagar a multa de 1 milhão de euros ou 1 milhão de dólares aí, que dá em torno de 6 milhões de reais pelo técnico Vojvoda, mas a princípio foi apenas uma consulta, né? É lógico, o Flamengo tem que ter cartas na manga, porque caso não consiga esses técnicos aí europeus que o Flamengo está atrás, pode ser que o Flamengo vire os olhos para o mercado interno, mas acho muito, muito difícil essa provável, possível vinda aí do técnico Vojvoda para o time rubro-negro. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!